gostaria que a imprensa, a parte da imprensa, né, começasse a observar que lado eles estão. Qual é o lado que eles escolheram? O lado do mal, do tráfico de drogas, né, da criminalidade, dos homicídios, da tortura, ou o lado do bem, do policial militar que sobe uma comunidade para prender drogas, para prender criminosos e para proteger aquela sociedade, e não para atirar. Então algumas pessoas, não, o policial militar invadiu a favela para atirar em inocentes. Jamais faremos isso. E eu conheço o BOP do Rio de Janeiro, eu conheço o BOP de Santa Catarina, eu conheço os policiais militares. E eles foram para prender e apreender drogas. Infelizmente foram recebidos a tiro, e aí a resposta foi à altura, e parabenizo os policiais militares por aquela ação. O lado do bem, ele não pode ser comparado ao lado do mal. E nenhuma sociedade justa, sociedade perfeita, aceitaria uma comparação que morreram 20 de um lado e por que não morreram policiais militares? Porque são treinados, porque planejaram a operação, porque têm lealdade com o Estado Democrático de Direito, porque quando acontece um fato, eles sabem como proceder em situações de crise, os criminosos não sabem proceder, então eles têm todo um armamento, mas quando há uma situação de confronto, eles não sabem como proceder, e os policiais militares sabem como proceder dessa natureza, agiram no estrito cumprimento do dever legal. Eu sinto orgulho de já ter participado do treinamento com o BOP do Rio de Janeiro, ter ombreado 9 anos e 3 meses no BOP aqui de Santa Catarina, e eu percebo que os nossos policiais militares, né, atingiram um patamar de excelência em combate, em confronto armado, muito próximo a países que possuem situações de guerra. Eu vejo policiais militares, infelizmente, morrendo. Aconteceu agora 2 policiais rodoviários federais por ter receio de usar força. Olha a complexidade. Eu vejo o sujeito pegando a arma do colega, né, numa resposta ali de uma abordagem, e ele fica naquela dúvida, atiro ou não atiro? Se eu atirar, eu posso responder. Se eu não atirar, o meu colega pode morrer, eu também. Então o policial militar, ele fica entre a cruz e a espada todos os dias, e são milésimos de segundo para analisar esse fato. Não é rápido, não é demorado, eu não posso pegar uma legislação aqui no ar-condicionado, na minha sala. Hoje eu fico muito mais no escritório, na minha sala, do que nas ruas. Mas eu sei exatamente o que o soldado passa nessa escolha de uso da força. Se é apenas uma verbalização, se ele tem que ter o controle de contato, se ele tem que usar um agente químico ou a força letal. E isso não é tão simples como parece. Então muitos policiais hoje estão perdendo a vida com receio de aplicar a força. Infelizmente, a gente tem que ter respaldo, desde que realmente se entenda que o policial agiu em estrito cumprimento do dever legal, se ele tentou outros meios para cumprir aquela missão, e aí sim a gente dá respaldo para ele, e é a missão de um comandante, e deveria ser a missão de todo o Poder Judiciário também. Nenhum general de exército, ele chega a ser general, sem ter passado por uma academia, sem ter sido aspirante, tenente, capitão, major, ter passado por todos os trabalhos acadêmicos que eles fazem. Para ser general tem que estudar mais de 10, 20 anos para ser general. Com 60 anos de idade que ele chega a general. Qual é a analogia que eu quero fazer? Para ser juiz e ministro do STJ ou do STF, basta ter a formação em direito e ser escolhido por aquele que está indicando. O que nós precisamos mudar. Tem que ser juiz de carreira. Juiz de carreira chegando ao segundo grau, que seriam os desembargadores dos TJs, e o terceiro grau no STJ e o STF. Deveriam ser juízes de carreira, que passaram pela magistratura, que foram juízes substitutos, que passaram por toda uma experiência, para saber a importância da jurisdição nesse caso. E aí é uma mudança que deveria ser feita na Constituição, para que isso fosse possibilitado. Nenhum coronel chega a coronel, tem que passar pela academia e todos os postos para chegar a coronel. E quando ele chega a coronel, ele tem toda a experiência prática de uma corporação. Ele sabe como decidir estrategicamente. E o general também, e isso deveria acontecer com ministros da Suprema Corte e do STJ, e é uma mudança que deve ser pensado a curto prazo para que a gente não tenha a instabilidade jurídica que nós estamos vivendo hoje no Brasil.